Olá, sejam muito bem-vindas ao Fala Com Elas, um espaço de escuta, troca e protagonismo feminino. Eu sou Lorena Cardoso e hoje eu recebo Mariana Porto, terapeuta e psicanalista especialista em neurociência e psicologia positiva, para aprendermos um pouco mais sobre o processo da construção de relacionamentos saudáveis. Vamos falar com ela? Mari, eu tô muito feliz em te receber aqui, porque além de você ter uma vasta bagagem, né, para compartilhar, você foi uma das maiores incentivadoras para eu estar aqui, tirando essa ideia do papel. E eu te agradeço muito por ter aceito o convite de estar aqui comigo. Linda, eu é que agradeço o convite e a confiança de estar aqui com você. E antes da gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui, pra gente conhecer a Mari para além dos títulos. Bom, vamos lá, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu costumo dizer que antes dos títulos eu sempre fui uma pessoa muito conectada com pessoas, né? E desde muito nova, assim, eu já tinha esse olhar mais sensível, mais intuitivo, sempre me interessei por autoconhecimento, por entender pessoas. E uma consequência disso também é que eu sempre fui muito procurada, né? As pessoas sempre me procuravam muito pra pedir conselho, enfim, eu acho que eu sempre fui um pouquinho terapeuta. Minha formação inicial não foi na área da saúde. Eu trabalhei 18 anos no mercado corporativo, sou formada em marketing. E essa experiência foi super importante porque me deu uma leitura muito real de comportamento humano. Então essa bagagem me ajudou muito a me trazer até aqui, né? Essa coisa de pressão, tomada de decisão, liderança, conflito. Inclusive, isso é um bom material para um outro episódio, né? Toda essa cartilha ali que a gente coloca. Com certeza, a gente pode falar só de disso. Carreira. E aí, quando minha filha nasceu, eu desacelerei e fui empreender com a família. Passei por em algum determinado momento, um processo depressivo importante, que eu até falo hoje nas minhas palestras sobre comportamento alimentar. Tive um burnout, acabei engordando 20 quilos nesse processo. Cheguei a ser internada e foi ali que eu tive um ponto de virada muito profundo na minha vida. Foi quando eu parei, olhei e falei, ou eu continuo vivendo no piloto automático, ou eu começo um processo real de construção. Então hoje, quando as pessoas chegam para falar de mudança de carreira, das dificuldades emocionais, eu sei muito que elas viveram porque eu passei por todo esse processo. Então hoje já são mais de 10 anos de formação contínua em neurociência do comportamento, psicologia, terapias integrativas, mas eu acho que principalmente de prática. E hoje, quando eu olho para essa minha trajetória, eu vejo que não foi uma mudança de carreira, foi uma construção. Então eu uno a experiência real do corporativo com aprofundamento em comportamento humano e saúde emocional. E eu acho que é isso que me permite olhar não só para o que a pessoa faz, mas para o que sustenta esse comportamento dela. Bom, eu sei que nós vamos entrar aqui na entrevista com uma ótica da terapeuta, mas antes eu gostaria de saber o que é uma relação saudável para Mari. Eu acho que uma relação saudável é você poder ser quem você é, sem precisar se diminuir para caber ali naquela relação, para agradar o outro. Eu acho que um lugar onde existe segurança emocional, respeito mútuo, trocas construtivas e um espaço de trocas que são trocas verdadeiras, profundas e não de esforço unilateral. Eu acho que esse é o mais importante, né? E tem sempre aquele ditado, né, de dar sem esperar nada em troca, e eu discordo totalmente quando o âmbito são os nossos relacionamentos, né? Porque a reciprocidade é algo indispensável. Eu acho que a frase que mais resume é principalmente de liberdade emocional, aquela coisa de você estar na relação entregue, não por medo de perder, e não você ficar se moldando para estar na relação, porque você tem medo do que o outro pode pensar, do julgamento, de perder aquilo. Sem se perder, né? Isso, porque quando você faz isso, você acaba se perdendo, né? E assim, pra você, quais são os pilares que sustentam uma troca saudável? Eu acredito que hoje o que mais fortalece as relações pessoais é a presença real. Não é aquela presença física de estar junto, olhando no celular, respondendo no piloto automático, mas presença emocional, sabe? Aquela atenção genuína, né, Mari? Isso, aquela coisa de você estar disponível de verdade para escutar, para perceber, para acolher e também para se colocar com entrega real ali com o outro. E
Eu acredito que relações se fortalecem quando existe escuta de verdade, sabe? Interesse genuíno, coerência entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Nossa, palavra e ação, assim, é muito o importante a gente enxergar, né? Um vínculo. Acho que um vínculo não se sustenta só em afeto, ele sustenta em confiança, principalmente. Confiança nasce da repetição. Então, constância, né? Isso, pequenas atitudes consistentes, cuidando nos detalhes, respeito nas diferenças, capacidade de conversar, mesmo quando existe desconforto, sabe? Então, para mim, uma relação forte não é aquela que nunca tem conflito, muito pelo contrário, é aquela que o conflito não vira uma ameaça, sabe? Onde existe maturidade para você falar, reparar, ajustar e continuar escolhendo a relação sem você precisar se abandonar. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que falar sem parar. Mari. Perfeito. Assim, quando a gente fala de relacionamento, automaticamente nós ligamos esse termo, né, a uma terceira pessoa. Seja ali de uma forma mais romantizada, começa nos nossos laços familiares, com a família que nós escolhemos, que são os nossos amigos, mas eu acredito que a base para que nós possamos construir relações genuinamente saudáveis é ter uma boa relação com nós mesmos. Sem dúvida alguma. E como é que você enxerga esse ponto? Eu acho que esse papel mais importante é o papel do autoconhecimento, justamente, né? A terapia, ela serve justamente fazer o deverzinho de casa, né, Mari? Isso, uma relação para ser consistente, verdadeira, duradoura, você precisa ter uma boa relação com você mesma. Senão você transfere essa insegurança para o outro, né? Eu acho que é o ponto mais importante. Eu sempre falo da diferença entre solidão e solitude, né? A solitude, ela é muito importante. Você aprender a ter os seus momentos com você mesma, se cuidar, se entregar. Estar confortável com a própria companhia, com o silêncio. Com silêncio. O silêncio é maravilhoso. Sabe aquela coisa de se acordar e fazer uma mesa, colocar uma mesa maravilhosa de café da manhã só pra você estar bem com você mesma? Por que você só faz isso quando tem outra pessoa junto? Nada. Eu acho que você tem que fazer por você, coisas que você gosta, coisas que te dão prazer. E mesmo numa relação, né, quando você vive, tá, numa relação, dentro de uma relação afetiva, eu acho que essa independência, ela precisa existir, ela é super importante. Porque relação saudável mesmo é quando ela vem pra complementar, né, e não pra te deixar dependente dela. A sua felicidade não depende do outro, né, ela depende de você mesma. E a gente vive numa cultura que ela traz isso, né, de fazer o outro feliz, né, você precisa fazer o outro feliz, isso é extremamente importante. Nada, eu preciso primeiro me sentir feliz, inteira ali, para conseguir fazer o outro feliz. E se a gente não tem essa independência emocional, a gente acaba colocando o nosso senso de valor baseado na perspectiva de outra pessoa. Então, esse é o ponto mais importante, né, que a gente fala sem parar. E o seu pensamento sobre você mesma não tem importância? Como é que o pensamento do outro pode ser mais importante do que o seu sobre você, né, mesma? Ou o seu senso de valor está atrelado a algo externo. Exatamente, eu acho que isso é autoconhecimento, você conhecer sua essência, descobrir, entender quais são os seus medos, para conseguir determinar limites extremamente necessários ali numa relação. Senão você nunca vai saber se o que o outro tá falando tem sentido ou não, se você tá deixando de ser quem você é por conta do julgamento, do pensamento do outro, né? Eu vou treinar porque o outro quer que eu treine, ou vou treinar porque eu gosto, porque aquilo me faz bem, porque a minha relação comigo mesma é o que mais importa e não o que ele pensa a meu respeito, né? Então acho que a gente vive muito nessa coisa do julgamento, né? Do medo, do olhar do outro, então você acaba se doando muito por conta disso. Eu acho que quando a gente aprende a silenciar, se olhar, se conhecer, entender quais são os seus valores de verdade, dificilmente o julgamento vai te desestabilizar. O julgamento sempre vai existir, né? Isso faz parte do ser humano, não tem jeito. É instintivo, todo mundo julga. Todo mundo julga. A diferença é como você encara esse julgamento, né? Isso aqui me desestabiliza ou não me desestabiliza? Se eu tô bem comigo mesma, dificilmente aquilo que ele pensa vai me abalar, né? Então é isso que eu vejo na construção de um relacionamento saudável, principalmente, primeiro você tá muito bem resolvida com você mesma, dominar completamente as suas forças, né, as suas qualidades, para então você
conseguir equilibrar melhor o que vem de fora, né? Porque o que vem de fora sempre vai existir, não tem Aquela jeito. história de eu não preciso estar com você, mas eu escolho estar com você. É isso. Né? Para que isso seja uma construção. Exatamente, acho que esse é o ponto-chave. E você enxerga que existe um mínimo essencial que toda relação saudável precisa ter? Com certeza. Eu acho que toda relação saudável precisa ter alguns pilares básicos. Primeiro, acho que o respeito, coerência entre o que se fala e o que se faz. Eu acho que previsibilidade emocional. Constância, né, Mari? Constância naquilo que fala. E principalmente espaço para ser quem você é. Eu acho que isso eu sempre vou bater muito na tecla, né? Porque se a gente for entrar na questão de neurociência principalmente, o nosso cérebro precisa de segurança para se regular dentro de um vínculo. E quando essa base não existe, o sistema entra em estado de alerta e aí surge ansiedade, insegurança, necessidade de controle, ou às vezes, em muitos momentos, até afastamento mesmo. Né? Se não existe respeito, coerência, a questão de segurança emocional, não tem vínculo saudável e sim adaptação. Eu acabo me adaptando àquela relação, mas não é uma relação saudável. É aquela coisa também de, não é sentir borboletas no estômago, é sentir tranquilidade. Paz. Paz, né? Aquela coisa que você acabou de perguntar, né? Quando eu estou bem comigo mesma, eu consigo identificar isso com muito mais facilidade, né? Uma relação que me traz paz, uma relação que me deixa ansiosa, uma relação que me deixa em estado de alerta o tempo todo. E nos casos, assim, que chegam até você através do seu consultório, você vê muita confusão entre amor e carência? Muita. Eu acho que, inclusive, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quando existe carência, existe uma necessidade muito grande de vínculo, de pertencimento, aquela coisa de validação do outro, que é um pouquinho do que a gente estava falando agora, né? De depender da opinião do outro para você conseguir se valorizar mais. E o nosso cérebro tende a interpretar qualquer sinal de atenção, de presença, como algo maior do que realmente é. Inclusive, do ponto de vista neurobiológico, relações que são instáveis, que têm ausência e presença ali o tempo inteiro, acabam ativando o sistema de recompensa do cérebro. Então, essa alternância acaba gerando um ciclo de expectativa e alívio que muitas vezes é confundido com sentimento profundo. Mas, na verdade, não é amor, é necessidade sendo preenchida momentaneamente. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante da gente falar. O amor, quando é amor de verdade, aquele sentimento, aquela sensação que te acalma, que te traz aquela coisa de tá gostoso, sabe? Uhum. E quando é carência, é o sinal de alerta. Você tá inquieta ali o tempo inteiro, você se sentir em estado de alerta o tempo todo. Essa é a segura, diferença. né? Isso. Isso é muito interessante, porque a gente vai aprendendo a se relacionar de uma forma que não é saudável e a gente nem percebe. E eu queria usar esse gancho para te perguntar exatamente isso, né? Como que as nossas bagagens emocionais e todas as vivências acabam influenciando nas relações que a gente constrói hoje? Tem total conexão, é um ponto bem importante, porque muitas vezes a gente aprende a se relacionar de formas que a gente nem percebe. E todos nós carregamos uma bagagem emocional que foi construída ao longo da vida, lá na infância, principalmente nas primeiras experiências de vínculo. E essas experiências vão se moldando, né? A forma como a gente entende o amor, a presença, a ausência, o cuidado. Do ponto de vista do cérebro, essas vivências ficam registradas como padrões. E é daí que surgem, né, os nossos padrões disfuncionais, que acabam impactando, né, na vida adulta. Então, assim, estruturas como a amígdala é a parte do cérebro envolvida na detecção de ameaça e na resposta emocional, e o hipocampo, que participa da formação e do armazenamento de memórias, elas ajudam a armazenar essas memórias emocionais e elas ficam ali registradas, né? Por mais que você não lembre, tudo aquilo que você vive na sua infância fica registrado no cérebro. E a partir disso, o cérebro começa a antecipar e reagir com base naquilo que já foi vivido. Então, não necessariamente no que você vive agora, mas nas experiências que você teve ali no passado. Então, muitas vezes, a gente não escolhe uma relação, a gente simplesmente reconhece algo familiar nela.
E repete o padrão, que nem sempre, não necessariamente é saudável, né? A gente busca ali um padrão conhecido que pode ser muito nocivo. Porque não é uma escolha consciente, é uma memória emocional sendo reativada. Então, a gente não se relaciona só com o outro, a gente se relaciona com a nossa própria história. Nossa, Mari, eu ia te perguntar exatamente isso, porque às vezes a gente, nessa busca ali por se conhecer, nós conseguimos até identificar esses padrões, mas é muito difícil virar a chave da ação quando a gente se depara numa situação que eu me coloco ali com um padrão conhecido, que é nocivo, que é sabido que é nocivo. E mesmo assim você tá ali, né? Exato, eu me vejo ali, estou ciente, quero continuar, mesmo isso não sendo bom pra mim, né? Tem como a gente desaprender isso? Porque acho que um ponto importante é a consciência, mas essa virada de chave para agir diferente e mudar é muito difícil. Na verdade, se a gente for falar de cérebro, né, ele não é programado para fazer aquilo que faz bem, ele é programado para repetir aquilo que é familiar. E tudo que é repetido ao longo da nossa vida vira um caminho mais fácil de ser acessado. Então, são circuitos neurais que já estão ali consolidados. Então, uma situação acontece, o cérebro não para avaliar do zero, ele simplesmente acessa aquilo que ele já conhece, aquilo que você já viveu lá no passado. Por isso que a gente fala, né, de criança, que todas as nossas histórias são construídas, todos os nossos padrões são construídos ali na nossa primeira infância. E, além disso, existe uma questão de economia de energia. O cérebro tende a usar caminhos já estabelecidos porque exigem menos esforço, ele poupa energia. Então, tudo aquilo que é desconhecido para ele simplesmente bloqueia. Então, criar uma resposta nova demanda mais energia, mais atenção, mais consciência. E muitas vezes a pessoa não está acolhendo repetir o padrão, ela simplesmente está respondendo no piloto automático. E tem um ponto importante aqui ainda, que alguns padrões também reforçam a forma como a pessoa aprendeu a perceber aquilo. Então, mesmo que seja desconfortável para ela, que é justamente o que você pontuou agora, né? Mesmo que seja uma relação que não me faz bem, uma coisa que é incoerente, né, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, eu tenho muita dificuldade de decidir de forma diferente. É sustentar o novo até que ele deixe de ser esforço e vire um padrão, né? Então, como é que a gente aprende um novo circuito, né? Por repetição. Como é que a gente aprende tudo na vida? Repetindo, repetindo, repetindo. E é assim que novos circuitos vão se consolidando. Então, às vezes eu tenho essa memória, esse comportamento que foi desenvolvido lá na infância, e hoje, na vida adulta, eu tenho dificuldade, né? Porque a minha memória está vinculada àquele passado. Então, quando eu olho para ele, por isso que eu falo muito de raiz, da gente olhar qual é a raiz dos nossos padrões, porque quando eu consigo olhar como eles foram construídos, fica muito mais fácil de eu construir um novo caminho, um novo circuito, um novo padrão. É um dever de casa muito difícil. É difícil. Eu falo, o que eu uso é a questão da consciência. A gente primeiro tem que trazer ele pro consciente, né? Eu preciso entender da onde ele vem, qual é a origem dele, para depois eu construir um novo caminho. É difícil, mas não é impossível, né? Com certeza. Por isso que precisa entrega. Por que muita gente foge de terapia, né? Porque é difícil, dá muito trabalho olhar, né? Quais são os meus padrões disfuncionais. Não é gostoso. E aí você me perguntou se tem como aprender isso. Tem, mas eu acho que o nome mais preciso é reestruturar aquilo que foi aprendido. Né, a gente não apaga padrões, o cérebro não apaga padrões, ele cria novos caminhos mais fortes do que os antigos. Então, padrões emocionais e comportamentais são circuitos reforçados ao longo do tempo, principalmente pela repetição, que é o que eu acabei de falar, e pela intensidade emocional. Lembra da amígdala e hipocampo? Eles trabalham sempre juntos. Então, por isso não adianta só eu entender qual é o padrão. Né, eu preciso agir até construir. Exatamente, eu preciso de consciência para poder mudar aquele meu circuito. E pegando um gancho em comentário que você fez, referente à nossa vontade ali, né, de estar sempre agradando o outro, e o quão importante é nós sermos fiéis aos nossos limites. Tipo, opa, eu consigo ir até aqui, a partir daqui isso já me gera um desconforto, e a partir do momento que isso me gera um desconforto, eu preciso comunicar, né? Como que a gente aprende a impor esses limites sem culpa?
Bom, primeiro eu acho que a culpa ela não vem do limite, né? Ela vem da história que você aprendeu sobre ele. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não nasce com dificuldade de simplesmente dizer não. A gente aprende a dizer, né? A gente aprende que ser amado é agradar, que ser aceito é ceder, que colocar limite é egoísmo, rejeição, conflito, enfim. Toda vez que a gente tenta se posicionar, o cérebro ativa um alerta emocional, como se tivesse em risco, né? Como se você realmente tivesse em risco. Então não é sobre o presente, é memória emocional mesmo. Por isso, aprender a colocar limite sem culpa não é só uma decisão racional, é um processo de reeducação interna. É o processo de você voltar, você se ouvir, você entender você mesma primeiro quais são os seus limites, né? Entender que o desconforto não significa erro, que sustentar o incômodo sem voltar atrás é super importante. E eu acho que principalmente não se abandonar para manter o outro, porque no fim o limite não é afastar o outro, é você parar de se afastar de você mesma. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Nesse ponto, eu não falo sobre limite também. Tem uma preocupação da gente também não ir pro extremo. Eu digo, qualquer coisa que me desagrade, eu vou falar que não concordo, e ou é assim, ou a gente não segue, sabe? Como que a gente consegue enxergar a linha tênue entre ser compreensiva e estar se anulando? A compreensão e a autoanulação, eu acho, né? Eu acho que a linha, ela é sutil, mas ela existe. E o corpo sempre sabe antes da mente, né? Você sempre sabe, assim, que você está sendo compreensiva quando você consegue acolher o outro sem você precisar se anular. Quando tem empatia, quando existe a empatia, mas também existe um limite interno claro. Isso é muito autoconhecimento, né? Quando você entende o outro sem você justificar aquilo que te machuca. Quando existe troca, você cede, mas o outro também se move. Aquilo que eu falei, principalmente daquele esforço unilateral, né? Que isso não é uma relação saudável. Quando depois da conversa você sente aquela coisa de leveza, a coerência, aquela paz que a gente falou ali. Então, eu acho que quando você se anula, geralmente, não é por bondade, é o sistema emocional tentando manter aquele vínculo a qualquer custo. Por isso que está muito relacionado à sua história emocional de vida, né? Tudo que aconteceu. E a amígdala, lembra, que interpreta a perda como ameaça, ela vai começar a negociar com você mesma. Né, ela vai flexibilizando limites, ela vai tolerando o intolerável, e não por falta de consciência, mas por medo da ruptura. Então, assim, a relação saudável, ela não exige que você se diminua para caber naquela relação. E lembra de uma coisa também, empatia sem limite acaba virando abandono. E amor que exige silêncio emocional não é amor. É adaptação. Você tem que aprender a amar sem se abandonar. Você se adaptar à dor. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de parar, observar e se perguntar constantemente. E voltando a um outro ponto que a gente até mencionou aqui, a questão do gerenciamento de conflitos. Porque existe o conflito saudável e existe o conflito destrutivo. Como que consigo diferenciar os dois? Bom, conflito não é problema. Eu acho que a forma como ele é conduzido que é um problema. Um conflito saudável, ele preserva o vínculo mesmo diante de divergência. E um conflito destrutivo ataca a identidade do outro, sabe? Então, na prática, o saudável, existe aquela coisa de intenção de entender e não de vencer. O foco é o problema e não a pessoa. Você não leva pro pontual, pro pessoal. Tem a regulação emocional, mesmo que de forma imperfeita. E principalmente, acho que o depois do conflito sempre tem aquela coisa do reparo, né? Da gente querer reparar aquilo que foi feito. Já o destrutivo é aquela coisa da crítica, ataque, ironia. A pessoa... É uma coisa armada, né? É uma discussão armada. Desqualificação, não é algo, não é uma troca ali. Vou colocar meu ponto, vou ouvir o seu. É isso aí. E vamos debater sobre. Aquela coisa da defensiva, coisa a pessoa, ataque, né? Isso, comunicação não comunicação violenta, sabe? Então, não assertiva, aquela coisa de você já entende aquilo como um ataque. O objetivo vira ganhar, ferir, e não o contrário. Então, acho que o conflito saudável, ele aproxima as pessoas, e o destrutivo, ele acaba deixando marcas. É aquela coisa que a pessoa acaba te ferindo, te diminuindo,
não é saudável, não é gostoso. Vai você gerando sente que não é trauma, gostoso. né? Vai gerando os Isso. traumas. Decepção, né? Aquela coisa que você se sente pesada, que não é aquela discussão que você senta e, de forma prazerosa, você coloca o seu ponto de vista, o outro coloca o outro e você sai construindo, né? Crescendo na relação. E sim o contrário, aquela sensação de peso, de se sentir diminuído mesmo. Até pegando uma palavra da sua fala, comunicação, né? Que eu enxergo como um pilar muito importante e algo que eu sinto que hoje em dia a gente meio que desaprendeu a comunicar quando nós estamos emocionalmente envolvidos. Então, como trabalhar isso da melhor forma? Eu acho que tem uma verdade bem desconfortável aí, né? Quando a emoção tá alta, a comunicação fica baixa. Você entende isso? Eu acho que se a gente for falar de forma, né, neurobiologicamente falando, quando a amígdala tá ativada, a gente entra em modo de ameaça. Quando o nosso córtex pré-frontal tá ativado, a gente tem menos clareza e menos empatia pelo outro. Então, tudo depende muito da forma de se comunicar, né? Aquela coisa que a gente fala da comunicação assertiva, ela tem muito a ver com isso. Então, quando você chega para discutir com alguém sobre alguma coisa que tá te angustiando, nunca apontar pro outro, porque quando você já chega apontando, né? Você fez isso, eu tô me sentindo mal porque você fez tal coisa, porque ele já entra no modo defesa e aí lascou. Não vai ter um final muito feliz. Então, acho que tem alguns passos práticos aí, né? Aquela pausa fisiológica, sabe? Do respirar, se afastar, diminuir a ativação. Quando você tá muito nervoso, não tentar entrar em confronto ou discussão por conta disso. Segurar a onda da impulsividade ali, né? Exatamente. Isso é muito importante e funciona super. Aquele famoso 5 minutos, deixa eu respirar e eu já retomo. Não, prefiro não conversar agora. Eu acho que eu também fui me conhecendo muito nesse sentido. Não é um bom momento, me dá um tempo. Eu preciso de um espaço para processar. E aí eu venho falar de uma forma menos agressiva. A maturidade, ela vai trazendo isso pra gente, né? Deixa eu respirar 5 minutos pra poder entrar, assim, pegar o meu lado razão. Às vezes eu preciso bem mais do que 5 minutos. Todos nós, né? Não tem jeito. Acho que eu preciso parar um pouquinho pra nomear aquilo que eu tô sentindo, né? Tô irritada. Tá bom, eu aceito que eu tô, então deixa eu já reorganizar tudo aqui. E eu acho que isso vai ajudando, né? Falar do presente, não do histórico inteiro, porque às vezes a gente entra no modo defesa, você quer falar da vida inteira, desde que tudo começou. E acho que não é esse o caminho, né? Acho que evitar aquela coisa de escalada emocional. E a comunicação madura, ela não é falar tudo, né? Mas é saber em que estado você está quando você fala. Então essa coisa da regulação, ela é super importante. O famoso 5 minutos, que muita gente não dá valor, ele faz uma diferença enorme. Acalmar os ânimos ali pra você enxergar a situação com mais clareza, né, Mari? Principalmente no mundo corporativo, né? Não tô nem falando só de relacionamento afetivo, mas não, no corporativo... Isso tem que render um outro episódio, hein? Quando a gente para e respira, você age com muito mais maturidade do que quando você age ali no calor da emoção. E, assim... Obviamente, se relacionar, todo mundo idealiza uma coisa fluida, mas construir relações saudáveis dá trabalho. É difícil, você precisa comunicar, você precisa ajustar expectativas, você precisa querer, né? Acho que querer é um pilar muito importante. Mas quando que você acha que vale a pena se ajustar e quando que é melhor se afastar? É um pouco daquilo que a gente falou ali atrás, né? Quando eu coloco os prós e os contras de uma relação, eu começo a entender o quão de mim eu tô me doando pra ela. É uma relação que tá me fazendo crescer, que tá me motivando, que me leva pra cima e que vale a pena. Faz eu ser melhor, né? Isso, vale a pena. Porque os conflitos sempre vão existir, não existe relação perfeita. Exato. Né? Isso não existe. Mas eu tô me anulando demais pra caber nessa relação. Eu fico mais em estado de alerta do que naquele estado gostoso, né, prazeroso. Ou é o contrário. Então, acho que isso é a gente identificar qual o limite de uma relação, né? Vale a pena eu me moldar ou não? O que o outro tá dizendo tem sentido ou não? Ou é o contrário? É aquela coisa da leveza, sabe? Eu senti que eu consigo ser eu mesma, independente dos conflitos e das opiniões divergentes, porque sempre vai existir isso, né? O que o outro pensa, o que eu penso. A gente vem de culturas diferentes, valores familiares completamente diferentes, por isso que os relacionamentos são difíceis. Então, acho que
quando isso é moldável, né, eu entender e realmente o que ele tá dizendo faz sentido pra mim, isso é uma construção, é uma coisa. Quando aquilo tá me diminuindo e pra eu conseguir fazer dar certo, é um esforço Eu tô me muito perdendo forte, de eu tô me mim, é perdendo muito... Isso, gera você tem que abrir mão. desgaste. É quando você tem que abrir mão demais da sua essência, dos seus valores, daquilo que você acredita, daquilo que você é. Quando é uma coisa que te pesa demais, aí eu acho que é um sinal de alerta importante, né? De você parar e falar, putz, isso aqui pra mim tá Talvez muito seja mais melhor difícil abrir do que o mão e contrário. let it go. Fazer Eu falo a que Frozen. a lista dos prós e contras, ela vale muito. Parece um exercício besta, mas não é. Se for numa terapia Eu adoro de casal, escrever. Eu isso. adoro E escrever. se você for, né, eu não sou terapeuta de casal, mas se você for, a primeira coisa que vão pedir é isso. Faz uma lista dos prós e dos contras da relação ali. Né? E é importante fazer essa análise. E quando você faz essa análise, se você observar que os contras são muito maiores, né, são fatores predominantes ali, aí é um sinal de alerta. Você vê que... Eu acho que é muito essa coisa do estou me anulando ou não. Eu consigo ser quem eu sou, eu consigo manter coerência na minha essência com o que eu faço e com o que ele espera de mim, ou é o contrário? Exige um esforço muito além daquilo que eu sou. Eu acho que esse é o caminho. É essa a pergunta que a gente precisa voltar pra si, né? Exatamente. E é o que você vê acontecer muito hoje, né? Nossa, demais. Às vezes as pessoas, elas trabalham muito numa relação pra querer mudar o outro. Você já reparou nisso? A gente tá sempre querendo mudar o que ele pensa, querendo mudar quem ele é. Não é algo totalmente fora do nosso controle, não, é um né, desfecho muito ruim, não vai ser uma relação sustentável, não tem jeito. Por isso que eu falo que o olhar pra dentro, né, aquela coisa da solitude que a gente falou lá no começo, ela é super importante. Eu olhar pra mim, ver quais são meus pontos, o que pra mim é negociável, o que não é negociável. Porque tá num estado carente e começar a se relacionar é muito nocivo, né? Porque você... Se transfere pro outro. É aquela história, se você tá morrendo de fome e chegam com migalhas, você vai aceitar. Isso, exatamente. Se você tá bem alimentado e chegam com migalhas, você vai pensar 10 mil vezes antes de aceitar ou não. Então você tem que fazer esse trabalho contínuo de estar sempre alimentado. E nessa metáfora, digamos assim, estar alimentado é exatamente olhar pra si, se conhecer ali todos os seus limites, a sua identidade. E isso é um trabalho muito difícil, né, Mari? Porque você precisa abraçar o bom e o ruim. E se você não consegue se conhecer, aquilo te assusta, o desconhecido te assusta. Então, se você não se conhece, você precisa da identidade do outro para você ser quem você é. Você precisa do outro ali para, na verdade, não é a identidade do outro, mas você depende do outro para ter a sua própria identidade. Isso é muito ruim. Então, esse contato com você mesma, né, com você se conhecer, você se valorizar de verdade, faz uma diferença absurda numa relação. Porque quando eu tô bem comigo, quando eu me conheço, quando eu me valorizo, é muito mais fácil de eu entender os limites de uma relação saudável ou não. Nossa, perfeito. Mari, e pra quem tá ouvindo a gente, se essa pessoa se identificar com algum ponto e conseguir enxergar que não tá numa relação saudável, qual que seria o primeiro passo possível que você daria aí como conselho pra essa pessoa? Eu acho que pegando muito gancho daquilo que a gente tá falando, relacionamentos leves não nascem do outro. Eles nascem de alguém que não negocia a própria verdade, a própria essência, né? Aqueles valores que são nossos. Porque o problema não é amar demais, é você se abandonar no meio do processo. Então, relações saudáveis exigem 3 coisas que pouca gente sustenta hoje, que é a questão de consciência, responsabilidade emocional e coragem de você se posicionar. De você falar o que você sente, o que você pensa e determinar quais são os seus limites na relação. Então não é sobre encontrar alguém perfeito, mas construir uma relação onde existe espaço para você ser quem você é sem medo. Né? Eu acho que no fim, o maior filtro ele é bem simples. Se você precisa deixar de ser quem você é para caber na relação, talvez não seja amor e sim uma adaptação pelo medo de perder aquela relação. Então, acho que esse é o ponto principal para a pessoa parar, pensar e analisar. Né? O amor de verdade, ele não pede isso, ele sustenta a presença, não existe a sua própria ausência. Acho que esse é o ponto mais importante. O que essa relação constrói para você? Né? Ela faz com que eu cresça ou ela faz com que eu me diminua? E relacionamentos, enfatizo, né?
construir relacionamentos saudáveis não é uma tarefa fácil, mas Nem um com pouco. certeza é uma tarefa Nem um muito pouco. recompensadora, né? Nem um pouco. Justamente pelo que eu te falei, as pessoas têm valores completamente diferentes, valores familiares, tem uma série de coisas diferentes, né? Histórias familiares muito diferentes umas das outras. Então, acho que precisa existir muita entrega, né? Muita entrega, Desejo, muita empatia, muito abertura. respeito pelo outro, pela história de vida do outro, né? E não isso que a gente estava falando agora de você estar sempre numa relação querendo mudar o outro, né? Querendo mudar quem ele é, os valores dele. Não, deixa eu olhar pra mim, né? Entender o que eu preciso mudar em mim, porque fica muito mais fácil de eu conseguir respeitar o outro e entender o que ele tem pra me oferecer, né? E aí eu consigo saber se aquilo pra mim é possível ou não é possível, se é um limite negociável ou não, né? Eu acho que isso é a base de uma relação. Nossa, a gente já tá chegando aqui ao fim. Eu quero mais uma vez te agradecer. Eu amei a nossa conversa. Eu acho que você trouxe muitos convites pra gente olhar pra dentro e também olhar pra nossas relações com mais consciência. Obrigada mesmo, Mari, por essa troca tão eu que te generosa. agradeço. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, pela troca constante que a gente faz. Acho que isso é muito enriquecedor, né? Nossa, eu aprendo muito com você, espero aprender ainda mais e com certeza esse é o primeiro episódio, viu? Pode anotar aí na sua agenda que vamos gravar outros. Bora lá, tem muita coisa pra gente falar aqui. Gostou do conteúdo? Siga o Fala Com Elas no Instagram para acompanhar todas as novidades e fortalecer ainda mais essa comunidade. Espero vocês no próximo episódio.